E seguindo com o estudo minucioso do Evangelho, nós vamos agora passar para o seguinte texto de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou melhor, vou deixar a Alba Luislene Cirne falar. É um trabalho da Alba, Cristiane Ribeiro e Fábio Nascimento. A Alba e a Cristiane do Nefa de Itajubá, e o Fábio está ligado ao lema de Santa Rita do Sapucaí. Alba, é com você. Bom dia. Eu posso fazer a apresentação, Pedro, para facilitar um pouco? Pode. Tá aparecendo aí? Está aparecendo, sim, a apresentação. Pode seguir normal. Então, nós vamos agora continuar o estudo minucioso, né? O Fábio e a Cristiane prepararam o trabalho junto e eu vou apresentar para vocês. O EMEG, a gente primeiro tira o sentido geral no versículo escolhido, geralmente é um versículo, né? E aí a gente analisa dentro do texto, né, o texto histórico, onde está inserido, a gente precisa entender o significado de cada palavra. Às vezes a gente precisa usar dicionários, atlas, livros. A codificação é uma obra muito utilizada, Emmanuel, André Luiz e tantos outros dentro da doutrina, né? Sempre seguindo a doutrina. E no sentido particular, a gente vai entender minuciosamente, e Jesus quis nos trazer para ele versículo, estudando palavra por palavra, termo por termo, e o objetivo é a nossa reforma íntima. Esse é o versículo que a gente escolheu. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. E aí nós vamos contextualizar. Vamos do versículo 1 ao versículo 10, neste mesmo capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E Paulo, nós sabemos, ele costumava escrever cartas às igrejas, nas cidades onde ele tinha passado. Ele começou a planejar a viagem a Roma. Era um grandioso projeto para ele. Ele tinha o intuito de abrir mais uma igreja lá, já em Jerusalém, Antioquia e Corinto. E aí, para preparar a sua chegada, ele escreveu essa carta, na qual ele recapitulava a doutrina consoladora do Evangelho. E aí a gente vai para o sentido geral dessa carta. Paulo, nesse versículo, ele está delineando o verdadeiro cristão. O cristão primitivo, ele baseava a sua vida nos textos originais das igrejas que já existiam, né? Essas a gente citou. Estão lá na Carta aos Romanos, no livro Paulo Estevam, aliás. E aí, no sentido particular,
nós separamos 3 palavras, né? Carne, Espírito e Cristo estão em destaque. Como o Rony bem falou, o estudo minucioso é muito detalhado, iria o CONICE inteiro para a gente estudar esse versículo, e talvez nem desse tempo, né? Então, a gente escolheu um pequeno, uma partezinha do leque de cada palavra para retratar aqui. Carne. Como o apóstolo mesmo fala nesse capítulo, a inclinação da carne é morte, e isso não agrada a Deus. Isso porque a carne é matéria, ela é perecível, é efêmera. Então, se nos ligamos apenas ao materialismo, estamos buscando os bens materiais, os prazeres passageiros, satisfazendo apenas o corpo, nós vamos estar morrendo. Se não tivermos o Cristo realmente em nós, né? Se Deus não estiver dentro de nós, nós estaremos perecendo mesmo estando aqui, né? Encarnados, procurando evoluir. Né? E aí, em Fonte Viva, mensagem 170, Emmanuel traz rotulagem. Vou ler só um pedacinho, gente. É desse mesmo versículo. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Jesus permanece a imagem, cartazes, bandeiras, medalhas, tudo, tanta coisa comercial, né? Mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo, na consciência e no coração. E em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus lhe replicou: quem põe a mão do arado e olha para trás não é apto para o reinado de Deus. Ou seja, se a gente vive só para a matéria, só para a carne, a gente vai deixar o espírito de lado, né? E é o que realmente importa. E aí, falando espírito, vamos para a palavra espírito. E, por isso, a gente tirou 3 questões do livro dos espíritos e fala em morte, carne e espírito. Questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos. Questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, como estamos preparando o nosso espírito? Estamos vivendo apenas na carne? Então, vamos lá. O espírito traz consigo o gênio da divindade, já que Deus é o nosso arquétipo primordial. Deus está em todos nós. Nós encarnamos, reencarnamos, e no nosso inconsciente coletivo está Deus. Mesmo que a gente não acredite, ele em algum momento vai despertar. Há aqueles espíritos mais evoluídos e já nascem uma missão aí desde pequeno, já seguem aí o evangelho e tudo mais. Por exemplo, Chico Xavier. Eles despertam no decorrer da vida, outros já próximo a desencarne, às vezes muito idoso, mas geralmente vai ter que despertar para Deus, né? E aí a gente realmente precisa buscar Deus. E à medida que nós despertamos, tendo Deus em nós, nós vamos aperfeiçoando nossa vida como seres em evolução que somos, e aí sim, Deus vai se fazer mais presente, o Cristo, o Espírito do Cristo vai falar mais alto em nós, e nós vamos, então, realmente procurar essa evolução, né? E nós podemos encontrar Deus, procurar fazer com que o Cristo esteja mais presente nas coisas mais simples, no Evangelho no lar, na caridade, tantas outras coisas, né? Em Fonte Viva 67, Emmanuel traz a mensagem modo de sentir. Ele fala, renovai-vos pelo Espírito em vosso modo de sentir. Foi carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Renova o teu modo de sentir da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, precisamos realmente fazer o que o Cristo viva em nós, né? Espírito de Deus. E aí, para finalizar, a palavra Cristo, né?
a gente vai começar o Vinha de Luz, onde Emmanuel traz a mensagem parece, mas não são. Mensagem 168, e é desse versículo também. E aí ele finaliza falando assim: ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se não revelam na indivíduo possuir o espírito de verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Uma imagem, mas a gente não usa uma máscara, deixa que a nossa sombra se sobressaia, mas no nosso íntimo nós realmente não temos Jesus, né? E não só pelo bem que a gente faz, porque nós sabemos que as nossas ações, nossas falas, nosso pensamento guiam a nossa trajetória espiritual, inclusive pelo bem que deixamos de fazer, né? No Livro dos Espíritos, mensagem 642, Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Então, nós sabemos que nós resgatamos, né? Nós colhemos e plantamos. As leis de Deus são iguais para todos. Ação e reação, nós podemos até vamos estar enganando a nós mesmos. Joana de Ângeles fala em sua série psicológica que é preciso que a gente se conheça, se descubra, vamos conhecer nossas falhas, aceitá-las, e aí sim, após aceitá-las, nós vamos trabalhá-las. E vamos estar dando início ao nosso processo de individuação e se dar uma encarnação após a outra. E quando o fim desse processo, nós vamos ser seres evoluídos. Mas isso só será possível se tivermos o Cristo dentro de nós, se realmente o vivenciarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, ou os nossos familiares, no trabalho, enfim, na sociedade que vivemos, né? E para concluir, no livro Paulo Estevão, Ananias, após ele curar a cegueira de Paulo, em uma conversa com ele fala para Paulo: é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. E o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala: já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, lembrando, e há um leque de possibilidades para não apenas essas 3 palavras, mas para muitas outras aqui no versículo. E aí, o ouvir a cada um, né, e ir realmente estudar isso, precisando de algum auxílio, a gente está à disposição do que tiver ao nosso alcance. Se a gente não souber, a gente procura alguém, ok? As nossas referências para essa apresentação.